A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui estou pela primeira vez para fazer esse vídeo aula. Como os irmãos bem sabem, nós não podemos estar ainda reunidos no mesmo ambiente para adorarmos a Deus. Confesso que estou sentindo uma falta imensa de estar junto com vocês, reunidos no mesmo ambiente para adorarmos a Deus. Mas temos que acatar as recomendações, porque é contagioso, mas o Senhor está no controle de tudo. Convido você a pegar a sua Bíblia, a pegar a sua lição. Hoje nós vamos aprender a última lição da revista A Raça Humana: Origem, Queda e Redenção. A próxima lição que nós vamos aprender é essa aqui, A Igreja Perfeita. É um estudo de 3 meses sobre a carta de Éfeso. Então, maravilhoso. Que você que não adquiriu ainda, procure seu pastor, procure o seu professor para juntos estarmos aprendendo da palavra do Senhor. E um conselho para os irmãos é: continue orando, continue lendo a palavra, continue lendo a revista da IBD, continue buscando a face do Senhor. Se desprenda um pouquinho dos telejornais. Telejornais é dia a dia, sempre com esse assunto, que se nós ficar focado nisso, a gente acaba sendo abalado a nossa vida emocional e nossa vida espiritual. Então vamos vigiar, vamos se apegar àquilo que nos leva para cima, que é a palavra do Senhor. Vamos aprender hoje, irmãos, a lição de número 13. Um novo homem em Jesus Cristo. Aquele que aceitou a Cristo se torna um novo homem em Jesus Cristo. Vamos ler a leitura, o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Texto áureo: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque, embora Deus foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João 3, do 1 ao 16. Mas eu queria ler, irmãos, somente o 16, que é o textório da Bíblia. Textório da Bíblia. Se alguém te perguntar qual é o textório da Bíblia, você sabe que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, irmãos, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando olhamos para o lado humano, nós jamais alcançaríamos a perfeição espiritual. Mas quando nós olhamos para a luz das Escrituras, para a palavra de Deus, nós vimos que isso não somente é possível, mas como também é desejável e requerida para todos aqueles que professam o nome de Deus. Então, todos aqueles que professam o nome de Deus, que se arrependem dos seus maus caminhos, ele alcança a perfeição espiritual. Vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico nós vamos falar nascimento do novo homem. Eu prometo ser rápido, não vou estender muitos. Nascimento do novo homem, nascido de sangue, não nascido de sangue nem de carne, nascido de Deus, nascido da água e nascido do Espírito Santo. Quando aqui este príncipe dos judeus, esse fariseu chamado Nicodemos, vai até Cristo, e ele fala que os sinais que Cristo fazia só era proveniente se Deus fosse com a pessoa, se Deus fosse com ele. Então ele reconhece que os sinais que Jesus fazia era vinda por Deus. Aí Jesus fala para ele que para ele ver e entrar no reino de Deus era preciso ele nascer de novo. Era preciso ele se regenerar. E ele pergunta para Deus: por acaso eu tenho que nascer, voltar para o ventre da minha mãe e voltar a nascer? Aí Cristo vai explicar para ele:
que é coisa espiritual, irmãos. A regeneração, que vem a ser uma regeneração. Para dar logo início à aula, regeneração é um milagre, é um ato milagroso, é um ato sobrenatural que se dá na vida de quem aceita a Cristo, tornando participante da vida e da natureza divina. Através da regeneração, o homem ainda passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual. Olha aí, o homem se torna filho de Deus, ele é gerado por Deus, e quando ele é gerado por Deus, ele se torna filho de Deus. Vamos para o primeiro tópico: nascido não de sangue, nem de carne. Aqui não está falando, aqui não precisaríamos mais voltar a entrar dentro da nossa mãe e voltar a nascer de novo. Isso só tá, o homem só é permitido a viver uma só vez. Hebreus 9:27 diz que só é permitido o homem viver uma só vez. Depois segue o juízo. Então, muitos hoje religiões que acreditam em reencarnação, mas nós acreditamos que o homem só vive uma só vez. Depois disso, segue o juízo. Ou se o homem está com Cristo, salvação. Se o homem morreu sem Cristo, vai para a perdição eterna. E só através da atuação do Espírito Santo, o homem consegue ser regenerado. Só através do Espírito Santo, o homem consegue a perfeição em Jesus Cristo. O homem pode ser bom, pode ser um homem que não comete crimes, um homem que vai do seu trabalho para a sua casa, um homem de princípios, de status, mas se ele não se achegar a Deus, se ele não buscar a face de Deus, ele se torna semelhante a um homem que diante da sociedade ele é visto como um criminoso. Por que, irmão, você está falando isso? Porque ele continua se separado de Deus. O homem precisa se achegar a Deus, ele precisa ser regenerado, ele precisa se tornar um novo homem, porque senão ele se torna semelhante. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e nosso Deus. O homem ele tem uma natureza pecaminosa, aquela natureza que herdou de Adão. Por isso que Paulo vem falando em Romanos 3:21, que todos pecaram e destituídos foram da glória do Senhor, foram destituídos da glória de Deus, todos foram. Por quê? Todos pecaram. Mas por que todos pecaram? Romanos 5:12 vem dizendo, por um homem entrou o pecado no mundo, e do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Sabemos que todos nós temos um período de tempo aqui. Sabemos que se Cristo não vir agora, nós vamos provar a separação, a morte. Mas sabemos que se o nosso corpo, igual Paulo falou, se no meu tabernáculo terrestre sucumbir, eu tenho uma morada lá em cima, não feita por mão de homens, é feita por Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Só através do Espírito Santo, no interior do homem, é que pode operar uma nova vida. Amém? Agora, quando fala de nascidos de Deus, quando o homem ele é nascido de Deus, o homem se achega a Deus, a palavra chegou até ele creu, ele teve fé, aí eu quero me arrepender, eu vou me arrepender dos meus maus caminhos. Ele se arrepende. E claro, quando ele se arrepende, o Senhor sabe se ele se arrependeu. O Senhor sonda corações. O Senhor vem e se torna ele uma nova criatura. Ele tornando uma nova criatura, ele se torna nascido de Deus. Ele se torna gerado por Deus. É por isso que implica na salvação, implica a aceitação pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas firme fundamento das coisas que se esperam e das provas das coisas que não se vê. Hebreus 11 está dizendo isso.
E no versículo 6, Hebreus 11, 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima, Deus está aqui, aquele que se aproxima dele, tem que crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, pela fé, o homem alcança a salvação, crendo, né? Você lembra que nós lemos no textuário, todo aquele que nele crê não pereça, mas terá a vida eterna. Então, o homem que tem fé, ele alcança a misericórdia do Senhor. Então, o homem que é nascido de Deus, ele começa agora ele tem que entender que agora ele se torna crucificado com Cristo. Irmão, o que é isso? Se vocês lerem, abra sua Bíblia, em Gálatas 2:20, diz assim, Paulo falando: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, olha assim, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo no Filho de Deus, na qual me amou e se entregou por mim. E se vocês lerem também Romanos 6,6, sabendo isso, e o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim que não servimos mais ao pecado. Então, a pessoa tem que entender que agora ele é nascido de Deus, que agora ele começa a ter participação na natureza divina. Ele torna-se agora um filho de Deus, pela fé. Pela fé ele se torna um filho de Deus. João 1,12 diz assim: mas todos o quanto receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. Mas o que é isso, ser crucificado com Cristo? O que é? Eu não entendo essas coisas de ser crucificado com Cristo. Ser crucificado com Cristo significa que eu não sirvo mais as concupiscências e os desejos pecaminosos da minha carne. Eu não sirvo mais isso, eu não vivo mais de acordo com isso. Eu não cometo mais pecados que eu sei que é voluntário e consciente. Por quê? Porque os meus pecados, pela fé, foram crucificados na cruz com Cristo. Meus pecados foram crucificados na cruz com Cristo. E quando eu crucificado com Cristo, agora eu sou ressuscitado com Cristo. Paulo vem falando que aquele que é ressuscitado com Cristo, em Colossenses 3, abra aí, Colossenses 3, 1 ao 2, vamos lá. Portanto, se alguém já é ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não os da terra. Então, quem é ressuscitado com Cristo, o pensamento dele principal é buscar as coisas de cima. Sabemos que nós temos que lutar para nós ter os nossos bens, para nós ter um carro melhor, buscar ter uma casa melhor, mas o principal da vida de um cristão é ter uma vida com Cristo, ter uma vida de uma ligação com Cristo, ter comunhão com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Essa é o patamar, buscar primeiro as coisas de cima, depois busque as coisas da terra, tá? Então esse é um nascido de Deus, e aquele que é nascido de Deus, ele vive uma vida com Cristo. É igual Paulo falou na sua última carta. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo. Ele sabia, irmãos, que esse homem ele era rico, um fariseu, um homem douto, estudado aos pés de Gamaliel, um homem que tinha dupla cidadania, um homem importante no Sinédrio, um homem muito requisitado, porém ele teve um encontro com Cristo. Ele largou a riqueza dele para ter uma vida com Cristo. De ser um perseguidor, agora ele vai ser um perseguido. Então ele se torna perseguido. E ele, na sua última carta, ele estava preso, segundo Timóteo, em Roma. Ele sabia que logo Nero ia mandar decapitá-lo, e ele começa a dar conselhos para o jovem Timóteo, pastor Timóteo, e ele fala assim: portanto, em 2 Timóteo 2, do 10 ao 13, portanto, tudo sofro por amor
dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então aí ele vem falando que palavra boa é esta, continue lendo, que se morremos com Cristo viveremos, se sofremos com Cristo reinaremos, né? Se negarmos a Ele, com Ele também nos negará, e se formos infiéis, Ele vai continuar sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então o nosso Deus, Ele permanece fiel, não importa se você for infiel a Ele, mas importa que Ele vai continuar sendo fiel a você, sendo fiel à sua palavra. Esse é o resumo dessa primeiro tópico. Também queria falar sobre nascidos na água. Isso aqui, nascidos na água, já está meio que esse simbolismo, essa ordenância que Cristo deixou para nós, está meio que banalizado em muitas igrejas, em muitos povos. Por quê? Estão apenas tomando um banho, não estão se arrependendo de verdade, estão apenas cumprindo essa ordenância, porém sem morrer para o mundo. Continua vivendo as práticas do mundo, continua tudo aquilo que ele fazia de errado, ele continua praticando ainda. Ele não morreu para o mundo, ele vive um pé na igreja e um pé no mundo, achando que Deus está se agradando disso. É um crente morno, igual a igreja de Laodiceia. E Cristo vomita pessoas assim, crente que não sabe o que é, se é crente ou se é do mundo, se faz as coisas certas, se aborrece o mal e se apega ao bem, ou se apega ao mal e aborrece o bem. Então as pessoas têm que decidir, esse ato de batismo não é condições para a salvação, mas aquele que se arrependeu de verdade e pela fé, ele sabe que ele precisa cumprir essa ordenância de Deus, porque o cristão, ele não vive por vista. 2 Coríntios 5:7 diz que o cristão, nós andamos por fé e não por vista. Então, pela fé, ele sabe que ele precisa cumprir essa ordenância. E aqui o batismo nas águas não só tem efeito, o batismo nas águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Então, olha aí, quando Marcos 16:16 diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aí ele vem falando, aquele que não crê será condenado. Então não está falando, o principal é crer, né? O principal é crer. Se vocês viram a passagem dos dois ladrões, estavam perto da salvação, estava lá no meio, o Salvador estava no meio deles. Um começou a falar as mesmas falas que Satanás lá no deserto. O outro falou, lembra-te de mim quando você entrar lá no teu reino. O Senhor, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, olha, ele não precisou se batizar, mas se você tem o privilégio de batizarmos, o que é ser batizado? Eu ser sepultado sepultar dos meus pecados e ressuscitar com Cristo. É igual Cristo morreu e ressuscitou. Você está morrendo para o mundo e ressuscitando para Deus. E muitas pessoas hoje estão apenas tomando banho, porque não estão morrendo para o mundo e nem se ressuscitando para Cristo. Estão apenas cumprindo um mandamento sem propósito, sem arrependimento. Então é preciso que a pessoa se arrependa. Aquele que se arrepende, agora ele vai diante da igreja, ter comunhão com a igreja. Ele fala, eu quero ter comunhão com a igreja, eu não quero viver numa vida de pecado, eu quero ter comunhão com Cristo, mais e mais. Aí ele vai fazer diante da igreja, esse ato público, ele vai ser batizado, diante do povo de Deus, e ele se torna um membro na casa do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Esse é o tópico de número 1. Agora vamos para o tópico de número 2. Tópico de número 2.
Eu queria, veio uma lembrança aqui, Romanos 6, Romanos 6 sobre o batismo, Romanos 6,4, leia aí para vocês, está aqui: de sorte que todos fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos também nós em novidade de vida. Então, o crente, fomos sepultados pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida, né? O cristão, ele precisa primeiro crer, ter fé, se arrepender dos seus maus caminhos. Ao ele se arrepender dos seus maus caminhos, ele começa agora a falar assim: eu quero cumprir essa ordenança, me batizar, morrer para o mundo de vez e nascer para Cristo. Não apenas tomar um banho, mas nascer e deixar aqui, ó, que o Espírito Santo, né, transforme ele. A regeneração é algo instantâneo, né? É instantâneo. Se vocês verem, agora já a santificação, nós vamos ver no terceiro tópico, é um processo, né? É um processo para você alcançar a perfeição. Então, nós vamos agora falar sobre justificação de um novo homem. Isso aqui é tão importante, irmãos, muito importante, porque quando o homem está separado, ele não tem um encontro com Cristo, ele não se arrepende, ele nunca vai ser justificado com Cristo. Os pecados dele, Deus sempre vai lembrar dos pecados dele, porque eles não se aproximam, eles não têm comunhão com Cristo, eles não buscam estar com Cristo, eles não buscam ter essa paz dentro deles. E só através de você ter um encontro com Cristo, que você é regenerado, você é justificado, ele te declara uma pessoa que estava condenada. Ora, todos, Romanos 3:23 diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E só através de Jesus Cristo que isso é possível. Ser justo agora, se tornar justo. Como isso, irmãos? Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, uma pessoa sem Deus, ele não tem paz. Ele se torna inimigo de Deus. Então, aí se dá o porquê o homem precisa se achegar a Deus. Ele precisa ter paz com Deus, ele precisa buscar a comunhão com Deus, ele precisa estar mais perto de Deus, ele precisa colocar Deus no controle da vida dele, para que ele venha a ter a vida eterna. No tópico 1, diz que aqui ele colocou uma referência, que pela graça, Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é um dom, é um presente de Deus para você, é um presente, e não vem das obras, é para que ninguém se glorie. Aqui, quando está falando da fé, obras, aquele que aceitou a fé, aquele que busca a Deus, foi regenerado, justificado, e ele é um salvo em Jesus Cristo, ele pratica boas obras, ele trabalha não para ganhar salvação, mas ele trabalha porque ele é um salvo. É isso que temos que entender, nós trabalhamos porque somos salvos. Se eu estou aqui hoje fazendo algo para o Senhor, é porque eu faço porque eu já sou salvo, né? Eu sou justificado, eu sou regenerado por Deus, eu sou regenerado, e por isso que eu estou fazendo uma boa obra, igual Neemias fez. Estou fazendo uma boa obra, de modo que eu não posso parar. Você não pode parar. Deus não tem prazer naquelas pessoas que colocam a mão no arado e recua, que faz as coisas de qualquer jeito, né? Mas que aqueles que fazem com carinho, com zelo, com dedicação ao Senhor, esses sim, o Senhor agrada. Esse o Senhor Deus tem o prazer de abençoar. Só existe um meio de obtermos a salvação.
e de sermos justificados perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Só através, foi o que Romanos 5:1. Só sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo. É Ele que faz nós termos paz com Deus. É Ele que é o intermediador. Ele pegou, nos justificou ali, ó. Olha, eu estou declarando o irmão Jonatas justo. Eu estou declarando você justo. Então é Ele. E diz ainda em Hebreus 10:17 que dos nossos pecados Ele nem lembra mais, e das nossas iniquidades. Aquilo que nós fizemos antes de aceitar a Cristo, Ele nem lembra. Olha aí que importância. É como se nós nunca tivéssemos pecado, né? Até nós levantarmos as nossas mãos, Ele não lembra dos nossos pecados. Passaram. É como se a pessoa nunca tivesse cometido qualquer injustiça, né? Mas agora em diante Ele é um justo aos olhos de Deus. Isso está escrito em João 3:7. Amém, irmãos? Isso é o tópico de número 2. Eu não vou estender muito, né? Eu não tenho muita dicção para falar diante de câmeras, mas os irmãos, eu creio que pode estar entendendo a palavra do Senhor. Qualquer coisa, deixa aí no timeline, se vocês não estão entendendo, que eu tenho prazer de explicar melhor para os irmãos, tá bom? E vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico diz sobre santificação. Esse tema aqui é muito importante. Sabemos, como eu já falei, que a regeneração, aquele ato milagroso, esses aí que não volta lá do início de novo que eu falei, esse ato milagroso é algo instantâneo. Porém, a santificação é um processo. É um processo dia após dia. Hoje eu tenho que ser mais santo do que ontem, né? E amanhã eu tenho que ser mais santo do que hoje. É um processo, dia após dia eu tenho que estar buscando a santificação. O que é santificação? Santificação é separação. Estou separado do mundo, eu não vivo mais no mundo, conforme os meus pecados foram com Cristo. Lembra que eu falei? Os meus pecados foram com Cristo crucificados. Eu queria ler uma palavra com vocês em João 5:18, diz assim: Sabemos que todos que é nascido de Deus não peca. Todos que é nascido de Deus não peca. Mas o que é nascido de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não toca naqueles que têm o Espírito Santo de Deus dentro de você. Se ele só toca em um cristão, se Deus assim permitir, assim como foi na vida de Jó. Para ele tocar em Jó, ele teve que pedir permissão para Deus, mas você é guardado pelo Todo-Poderoso. E vamos lá para o tópico de número 3. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Olha que privilégio, irmãos. Ele passa a ser agora, quando ele aceita a sua conversão. Tudo começa na conversão. Eu aceito pela fé, eu sou regenerado, sou justificado diante de Deus, e pela fé eu sou declarado justo diante de Deus, eu sou declarado santo diante de Deus e da igreja. Eu sou declarado santo diante de Deus e da igreja. Já separado do mundo, torna-se uma propriedade exclusiva do Senhor. Aí está a citação de 1 Pedro 2,9, que diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para anunciar o quê? As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aí ele nos tirou das trevas, ele nos limpou e nos colocou na luz. Agora, irmãos, nós temos que andar na luz, porque aqui ele vai citar Hebreus 12:14, que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E por que as pessoas hoje não conseguem seguir a paz com todos? Porque eles não andam na luz, porque eles não andam com Cristo. Primeira Epístola de João 1:7 diz assim: se andarmos na luz, como na luz ele está,
temos paz uns com os outros. E o sangue nos purifica de todo pecado. Então nós temos que andar na luz, como na luz Ele está. O Senhor está na luz, nós temos que andar na luz, como na luz Ele está. E assim nós vamos ter paz uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, sangue purificador, nos purifica de todo o pecado. Tá? Então nós precisamos ter esse pensamento de termos comunhão com os irmãos, porque a Bíblia bem clara: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Você não consegue seguir a paz com o seu irmão, com o seu vizinho, com a pessoa, com o seu chefe do seu trabalho, com ninguém, você está correndo um grande risco. E tem que seguir a santificação ainda. Quando chegar lá na firma, no meio da roda dos escarnecedores, não ficar em roda dos escarnecedores. Eu vou sentar aqui, vou ver se alguém está me vendo, se um pastor está me vendo. Não, você é separado. Você não anda mais no mundo de pecado. Você agora tem que chegar até eles e pregar o Evangelho. Cumprir o que está escrito em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos para o tópico 2. Um novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente terá que submeter a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui na terra, a nossa natureza adâmica, a natureza do pecado, ela ainda mora em nós. Não é porque nós aceitamos a Cristo que nós não vamos pecar mais. Porque o ímpio, ele peca voluntário, ele peca consciente, ele faz e não se arrepende. Já o cristão, aquele que diz que é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele não vive mais na vida do pecado. O cristão que fala que vive no pecado, que peca, ele não se arrependeu, ele não se converteu de verdade. Mas o cristão pode chegar a se pecar, pode cometer alguns deslizes. E o que acontece? Aquele que confessa seu pecado e deixa, ele alcança misericórdia, ele alcança perdão de Deus. O cristão, ele se arrepende. A diferença é que o cristão, ele se arrepende dos seus maus caminhos. Se ele chegar a cometer um deslize, ele pede perdão a Deus, e Deus tem um prazer de perdoar, porque o Senhor é perdoador, né? E uma coisa nós temos que estar sempre meditando na palavra. É a palavra do Senhor que vai nos limpando. É a palavra do Senhor. Se vocês começam a ler a palavra do Senhor, ela começa a jogar para fora as nossas imundícies, as nossas coisas que ainda precisam ser jogadas para fora e que não volte mais para a nossa vida. João 17:17 diz assim: santificas na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, onde que está a verdade? Onde está a santificação? Na palavra. Vamos buscar estar alimentando a palavra. Santificas na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, vamos se santificar na verdade, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Esse é a lição. Então, um homem precisa, primeiro, o processo da salvação eu e você cumprir o ID, pregar. Quantas pessoas estão do nosso lado e a gente não prega a palavra? Quantas pessoas que a gente tem amizade e a gente não fala de Jesus? Irmãos, eu não sei pregar, eu não sei falar de Jesus. Como não, meu irmão? Então vem assim, faz assim, convida ele para a igreja, convida ele para estar no culto. Aí quem é? O Espírito Santo está com sede. O Espírito Santo está assim, esperando que você dê o primeiro passo. O Espírito Santo está esperando que você vai cumprir o ID, para que ele venha fazer a obra dele. Porque não é eu e você que vai convencer o homem do pecado. Não é eu que você vai forçar, não, você tem que aceitar Jesus, que você tem que ser cristão. Não é eu e você que faz isso. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo, não é eu e você. O nosso papel é falar.
Ao falarmos, a pessoa está para aceitar ou não. Se ele aceitar por meio da fé, aquele que crê não pereça, mas terá a vida eterna. Aquele que tem fé, aquele que acreditar e se arrepender de seus maus caminhos, ele alcança a misericórdia do Senhor. Aí começa, ele está mesmo sendo regenerado. Aí ele começa a se tornar um novo homem, uma nova criatura. E ao ele se tornar um novo homem, ele se torna justo diante de Deus. Deus não lembra dos pecados dele antes da conversão. Então, olha aí, um privilégio que é isso. E aí, quando ele se converte também, ele diante de Deus, ele é declarado justo, ele é declarado santo diante de Deus e da igreja. É um privilégio. E agora ele começa, aí ele vai ter que ir com as próprias forças, procurando se santificar, lendo a palavra, buscando comunhão, vindo para os cultos, buscando estar mais perto de Deus. Então, irmãos, isso a minha palavra para os irmãos. Se os irmãos gostaram, deixa aí o seu comentário. Não sabemos ainda o tempo que nós vamos ficar distantes, mas que o Senhor está no controle de tudo. E sabemos que tudo que Deus fizer e fará é perfeito. Os seus caminhos são perfeitos. Cabemos nós aceitar, não ficar murmurando, questionando. Tem aquele hino, questiona, adora. Você está questionando ou você está adorando? Então vamos adorar ao Senhor. Vamos nos purificar. Vamos nos santificar. Vamos buscar estar cada dia mais diante da presença do Senhor. Queria, irmãos, fazer uma oração com você, uma oração, um clamor pelo Brasil, pela nação, que o Senhor venha, Deus, nos guardar, nos proteger de todo mal. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estou diante de Ti, te agradecendo, Deus, por esta manhã de domingo, de estar na Tua presença. Senhor, meu Deus, perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados. Jesus Cristo, nós clamamos, Deus, pela nação do Brasil. Deus, nós clamamos pelas outras nações, pela Itália, pela Espanha, pela China, Senhor, todos os países assolados pelo Covid-19. Senhor, Deus, tenha misericórdia. Senhor Jesus, coloca as Tuas mãos, nos livra de todo mal. Deus, que o sangue do Cordeiro esteja no umbral de cada irmão, Senhor. Nos protege, Senhor. Nos protege deste mal. Senhor Jesus Cristo, que o irmão que estiver vendo este vídeo, que o mal não chegue na casa dele, não chegue na família dele, não chegue na parentela dele. Que em nome do Senhor Jesus Cristo venham ser todos, Senhor, guardado pelo grande poder que há em Ti. Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, nos dê um dia maravilhoso, nos abençoa, nos dá força, Senhor. Senhor, venha, Senhor, abençoar os irmãos que estão com dificuldades financeiras. Senhor Jesus, que as dispensas estão se esvaziando. Senhor Jesus, manda, Senhor, aquele que tem condições, aquele que pode, Senhor, ajudar o próximo até a casa dos Teus servos. Ajudá-lo, Deus, dando força para eles, para a família deles, para passar por essas adversidades, por esses problemas, para a honra e glória do Seu nome, para a honra e glória do Seu nome, nós assim Te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.